Eu crio minha vida, o primeiro segredo da mente milionária. Você já teve aquela sensação de que a vida simplesmente acontece e você não tem controle nenhum sobre ela? Como se fosse levado pelas circunstâncias, empurrado pelos problemas, sem forças para decidir o próprio caminho. Talvez você olhe para a sua realidade hoje e pense que está onde está por causa da crise, do governo, da falta de oportunidades, do passado difícil, da família que não te apoiou ou até da sorte que nunca esteve ao seu lado. Mas e se eu te dissesse que nada disso é a causa principal da sua vida estar do jeito que está? E se eu te dissesse que existe um segredo, conhecido pelos maiores milionários e pessoas de sucesso do mundo, que pode virar completamente o jogo a seu favor? Esse segredo é o primeiro fundamento da mente milionária. É simples, mas ao mesmo tempo revolucionário. Eu crio a minha vida. E quando você entende de verdade o que essa frase significa, percebe que não está aqui por acaso, que não é vítima do destino e que não precisa esperar que alguém venha te salvar. Pelo contrário, você descobre que tem muito mais poder do que imagina e que pode, a partir de agora, assumir o papel de criador da sua realidade. A grande questão é que a maioria das pessoas não sabe disso, ou prefere não assumir essa responsabilidade. É mais fácil colocar a culpa nos outros, justificar os fracassos com desculpas prontas, acreditar que a vida é injusta e que só alguns têm sorte. Mas pense comigo, se continuar acreditando que não tem controle, o que vai mudar? Nada. Você vai repetir os mesmos padrões, viver as mesmas dificuldades e continuar preso em um ciclo que não te leva a lugar nenhum. Por outro lado, quando você desperta para essa verdade, algo extraordinário acontece. Você começa a enxergar que cada pensamento, cada crença, cada palavra e cada ação moldam os resultados que aparecem diante de você. Você deixa de ser um passageiro e assume o volante. E é exatamente isso que eu quero que você viva a partir de hoje. Este vídeo é o seu convite para sair da posição de vítima e entrar no papel de protagonista. Então, fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar não só como esse primeiro segredo da mente milionária funciona, mas também como você pode aplicar na sua vida agora mesmo. Você vai entender por que alguns prosperam enquanto outros estagnam, mesmo vivendo na mesma cidade, no mesmo país e com as mesmas oportunidades. Vai descobrir exemplos reais que provam que esse princípio funciona. E, principalmente, vai sair deste vídeo com clareza e ferramentas para dar os primeiros passos rumo à vida que você sempre quis viver. Agora, eu te faço uma pergunta. Você está pronto para assumir a responsabilidade total pela sua vida? Está disposto a deixar para trás as desculpas e tomar de volta o poder de criar o seu futuro? Se a sua resposta for sim, prepare-se. Porque a partir de agora, a sua mente nunca mais será a mesma. Agora que você entendeu que o primeiro segredo da mente milionária é assumir, eu crio a minha vida, precisamos encarar a razão pela qual a maioria das pessoas nunca chega a esse ponto. E essa razão tem um nome: mentalidade de vítima. Esse é o maior bloqueio que aprisiona milhões de pessoas no mundo inteiro, impedindo que elas cresçam, prosperem e vivam de acordo com o potencial que carregam. A mentalidade de vítima se manifesta de formas muito sutis. Ela aparece quando você culpa a economia pelos seus problemas financeiros. Ela aparece quando você diz que não pode mudar de emprego porque não tem sorte ou porque ninguém ajuda. Ela aparece quando você acredita que não pode ter um relacionamento saudável porque sempre atrai pessoas erradas. Em cada uma dessas situações, o que está acontecendo é simples. Você está entregando o poder da sua vida a algo ou alguém de fora. É como se dissesse: eu não controlo, não sou capaz, não tenho escolha. E cada vez que você faz isso, se afasta um pouco mais da vida que poderia estar construindo.
O mais perigoso da mentalidade de vítima é que ela é confortável. Sim, confortável, porque é muito mais fácil acreditar que o fracasso é culpa do governo, dos pais, do chefe, do mercado, da crise, do destino, da sorte ou até de Deus, do que assumir a responsabilidade de que você mesmo está criando a sua realidade. A vítima se isenta da responsabilidade, mas junto com ela se isenta também do poder de mudar. E é aqui que mora o problema. Quando você acredita que não é responsável, perde a capacidade de transformar. É como estar no banco de passageiro de um carro, reclamando da direção, mas sem perceber que o volante está na sua mão. A maioria das pessoas passa a vida inteira assim, se queixando, se lamentando, comparando a própria vida com a dos outros, sem perceber que tudo o que colhem é resultado direto das sementes que plantaram, conscientes ou não. Esse padrão de vitimização cria um círculo vicioso. Quanto mais você se vê como vítima, mais se sente impotente. Quanto mais impotente, menos age. Quanto menos age, mais resultados ruins aparecem. E quanto mais resultados ruins, mais você reforça a crença de que é vítima. É um ciclo que se retroalimenta. E enquanto você não romper esse ciclo, continuará preso no mesmo lugar. Mas existe um detalhe importante. Não confunda responsabilidade com culpa. Culpa paralisa, responsabilidade liberta. Culpa olha para trás e diz: eu errei, não tem solução. Responsabilidade olha para frente e afirma: eu criei isso, então eu posso criar algo diferente. Essa mudança de mentalidade é o divisor de águas entre quem vive sempre limitado e quem assume o controle da própria vida. Talvez você esteja se perguntando: mas eu não escolhi nascer na família em que nasci, eu não escolhi passar por certas dificuldades, eu não escolhi alguns sofrimentos. E isso é verdade. Existem coisas que realmente não estão sob nosso controle. Mas ainda assim, existe algo que sempre esteve nas suas mãos: a forma como você reage. As decisões que você toma diante de cada situação. E é isso que define seu destino. A diferença entre uma pessoa que cresce diante das adversidades e outra que se destrói com elas é justamente a mentalidade. Uma escolhe se vitimizar, a outra escolhe aprender, crescer e criar algo melhor. Essa é a chave. E é por isso que o primeiro segredo da mente milionária é tão poderoso. Quando você diz, eu crio a minha vida, você destrói a mentalidade de vítima e ativa a mentalidade de autor. Chegou a hora de mergulharmos no coração do primeiro segredo da mente milionária. A consciência de que eu crio a minha vida. Essa frase, que parece tão simples à primeira vista, carrega uma profundidade capaz de transformar completamente a forma como você enxerga o mundo. Quando você entende que é o criador da sua realidade, você para de viver como espectador e assume de vez o papel principal da sua história. E o que significa na prática assumir que você cria a sua vida? Significa olhar para cada resultado que você tem hoje, seja na sua carreira, nas suas finanças, nos seus relacionamentos ou até mesmo na sua saúde, e reconhecer que, de alguma forma, consciente ou inconsciente, você contribuiu para que isso acontecesse. Não estamos falando aqui de culpa, mas de responsabilidade. Porque enquanto você culpar alguém ou alguma coisa, estará preso. Mas quando você assume a responsabilidade, se liberta. Porque se você criou, você também pode recriar. T. Harv Eker diz que existem dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que vivem como protagonistas e aquelas que vivem como vítimas. As vítimas acreditam que a vida acontece com elas e que tudo está fora do seu controle. Os protagonistas sabem que a vida acontece através delas e que cada escolha, cada pensamento e cada ação moldam seus resultados. Pense bem. Quando você diz frases como "não consigo porque não tenho tempo",
Não dá para prosperar porque o país está em crise ou não tenho sorte. O que você está realmente fazendo é entregar sua vida nas mãos de algo externo. E quando faz isso, abre mão do seu poder de mudar. Agora, quando você muda a linguagem e afirma: eu ainda não consegui porque não priorizei o tempo certo, ou eu vou prosperar porque vou encontrar o caminho mesmo na crise, algo dentro de você muda. Você sai da passividade e entra em ação. Você deixa de ser reativo e se torna criativo. E é nesse ponto que a diferença se torna visível. Quem assume o controle começa a enxergar oportunidades onde antes só via problemas. Quem se declara criador da própria vida começa a atrair soluções, porque está focado em criá-las, não em reclamar da falta delas. Essa mudança interna é o que separa quem conquista resultados extraordinários de quem passa a vida reclamando. Mas talvez você esteja se perguntando: será que isso funciona mesmo? Será que não é só uma frase bonita para motivar? A resposta é: funciona sim. Porque isso não é apenas um conceito teórico. É uma lei prática da mente e da vida. Tudo o que você tem hoje é reflexo direto daquilo que acredita e daquilo que age. Não existe resultado sem causa, e você é a causa dos resultados que colhe. Imagine agora como sua vida seria diferente se, em vez de esperar, você decidisse criar. Se, em vez de reclamar, você começasse a agir. Se, em vez de buscar desculpas, você buscasse soluções. Essa é a mentalidade da mente milionária. A cada situação ela pergunta: como eu criei isso? O que eu posso fazer de diferente para criar outro resultado? Essa pergunta simples coloca você de volta no controle e abre um mundo de possibilidades. E aqui está a verdade que muitos não querem encarar. Se você não cria a sua vida, alguém cria por você. Se você não decide, alguém decide no seu lugar. Se você não assume o volante, vai passar a vida inteira sendo conduzido para destinos que não escolheu. É por isso que esse primeiro segredo é tão poderoso. Ele te tira da passividade e te coloca na posição de dono do seu destino. Talvez você esteja pensando: tudo isso faz sentido, mas será que realmente funciona? Será que é possível mudar a vida apenas mudando a mentalidade? E a resposta é: sim, funciona. Vou te mostrar exemplos claros de como essa verdade, eu crio a minha vida, se manifesta no dia a dia e faz a diferença entre pessoas que prosperam e aquelas que permanecem presas no mesmo lugar. Imagine duas pessoas vivendo a mesma situação. Ambas perderam o emprego de forma inesperada. A primeira reage como vítima. Ela se desespera. Começa a reclamar que o mercado está péssimo, que ninguém valoriza seu trabalho, que nunca terá outra chance. Passa os dias se lamentando, esperando que alguém bata na porta, oferecendo uma solução milagrosa. Resultado? Continua parada, enfraquecida, sem perspectivas. Agora, olhe para a segunda pessoa. Diante da mesma situação, ela respira fundo e decide assumir responsabilidade. Em vez de se lamentar, pensa: ok, perdi o emprego. O que eu posso criar a partir disso? Essa pessoa usa o tempo para aprender novas habilidades, busca oportunidades na internet, atualiza o currículo, estuda formas de empreender. Talvez abra um pequeno negócio digital, talvez use os contatos que já tinha para iniciar uma parceria. A diferença é que ela acredita que pode criar algo novo, mesmo dentro de uma crise. Resultado? Em pouco tempo, encontra novos caminhos e transforma uma perda em oportunidade. Outro exemplo está no campo financeiro. Quantas pessoas você conhece que ganham relativamente bem, mas estão sempre endividadas? Elas dizem: não consigo sair das dívidas porque o salário é baixo, porque o custo de vida é alto, porque tenho muitas despesas. A mentalidade de vítima sempre foca nas justificativas. Já uma pessoa que assume o papel de criador
Pensa diferente. Se eu criei essa situação de dívidas, gastando sem controle, eu posso criar uma situação nova aprendendo a organizar meu dinheiro, estudando finanças, encontrando formas de aumentar minha renda. Essa pessoa muda sua realidade porque muda sua forma de pensar. Isso não acontece só com o dinheiro. Pense em relacionamentos. Quantas vezes vemos alguém dizer: eu só atraio pessoas erradas, sempre caio em relacionamentos tóxicos, nada dá certo para mim. Enquanto essa pessoa acreditar que é apenas azar ou destino, continuará repetindo o mesmo padrão. Mas quando ela decide assumir: se estou vivendo isso, é porque aceito menos do que mereço ou porque ainda não trabalhei em mim para atrair algo diferente, ela se abre para mudar. Ao elevar sua autoestima, ao aprender a se valorizar, ao ajustar suas próprias crenças, ela começa a criar relacionamentos mais saudáveis e verdadeiros. Até na saúde, esse princípio é evidente. Duas pessoas recebem o mesmo diagnóstico médico. A primeira entra em desespero, acredita que não pode fazer nada e se entrega à doença. A segunda, mesmo assustada, pensa: o que está no meu controle? O que eu posso criar agora para me recuperar? Essa pessoa muda a alimentação, começa a praticar exercícios, cultiva uma mentalidade positiva e se compromete com o tratamento. Muitas vezes, esse posicionamento faz toda a diferença no processo de cura. Perceba que não estamos falando de mágica. Não é acreditar e esperar que algo caia do céu. Estamos falando de responsabilidade, de consciência, de ação. Os exemplos mostram que a diferença nunca está na situação em si, mas na forma como cada pessoa escolhe reagir e criar a partir dela. É exatamente isso que separa quem vive reclamando de quem vive crescendo. Essas histórias nos provam que a vida não é sobre o que acontece, mas sobre o que você faz com o que acontece. É sobre como você decide usar as cartas que tem nas mãos. A pergunta não é o que a vida fez comigo, mas o que eu vou criar a partir daqui. E quando você incorpora esse princípio, descobre que mesmo os piores momentos podem se tornar trampolins para uma vida extraordinária. Saber que você cria a sua vida é poderoso. Mas não basta entender isso apenas na teoria. É preciso transformar esse conhecimento em prática diária, em atitudes concretas que moldam seus resultados. Caso contrário, essa frase ficará apenas como um pensamento bonito, inspirador por alguns minutos, mas incapaz de mudar sua realidade. E você não está aqui para ficar só inspirado. Você está aqui para aprender a construir, passo a passo, a vida que deseja. Então, vamos juntos mergulhar em um caminho prático que pode ser aplicado a partir de hoje. O primeiro passo é assumir responsabilidade total. Essa é a base. Imagine que você tem um controle remoto invisível nas mãos. Se você o entrega para os outros, sua vida muda de canal conforme a decisão deles. Mas quando segura esse controle, você decide o que assistir, quando mudar e até se vai desligar. É exatamente assim com a vida. Cada vez que você culpa o governo, a economia, a família ou a sorte, está entregando o controle para fora. Mas quando você respira fundo e diz: eu sou responsável pelo que vivo, você recupera o comando. Isso não significa que você controla tudo o que acontece no mundo, mas significa que você controla como vai responder e que tipo de futuro vai criar a partir disso. O segundo passo é mudar a sua linguagem. As palavras são sementes. Se você repete todos os dias que está quebrado, que nada dá certo, que não tem sorte, sua mente vai acreditar e criar mais do mesmo. É como programar um software que executa fielmente o comando que você dá. A mente não questiona, ela apenas obedece. Então, mude os comandos. Em vez de "não consigo", diga "ainda não encontrei o caminho, mas vou conseguir". Em vez de "estou falido", diga "estou criando novas fontes de prosperidade".
Essa reprogramação verbal alimenta seu subconsciente com novas possibilidades. No começo, pode parecer estranho, como se você estivesse se enganando, mas insista. Com o tempo, sua mente aceita como verdade e você começa a agir em coerência com essa nova linguagem. O terceiro passo é praticar consciência. Isso significa estar atento aos pensamentos e emoções que dominam sua mente ao longo do dia. Muitas vezes, criamos realidades indesejadas porque estamos no piloto automático, repetindo padrões inconscientes que nos sabotam. Faça o exercício de parar várias vezes ao dia e perguntar: o que estou criando agora com os pensamentos que tenho? Se estiver mergulhado em críticas, reclamações e comparações, perceberá que está criando mais insatisfação. Mas se estiver cultivando gratidão, foco e soluções, estará criando novas oportunidades. Sua mente é como um campo fértil. Ela sempre dará frutos, sejam eles bons ou ruins. O que faz a diferença é o que você planta. O quarto passo é criar uma visão clara. Sem visão, você fica perdido, reagindo ao que acontece. Com visão, você tem direção, foco e energia. Pegue um caderno e descreva como você quer que sua vida seja daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Onde você estará morando? Quanto estará ganhando? Como será sua rotina? Com quem estará ao seu lado? Como será seu corpo, sua saúde, sua mente? Quanto mais específico você for, mais fácil será para sua mente trabalhar em favor dessa visão. É como dar coordenadas para um GPS. Se você não digita o destino, qualquer caminho serve. Mas se você diz exatamente para onde vai, o GPS encontra rotas, mesmo que precise recalcular várias vezes. Sua mente funciona da mesma forma. O quinto passo é agir todos os dias em direção a essa visão. A mente milionária não vive apenas de ideias, mas de ação. Não importa se hoje você só pode dar um passo pequeno. O que importa é que seja um passo na direção certa. Talvez seja ler 10 páginas de um livro que expanda sua mente. Talvez seja economizar uma pequena quantia. Talvez seja ligar para alguém que pode abrir uma oportunidade. Talvez seja acordar meia hora mais cedo para se exercitar. Essas pequenas decisões repetidas diariamente criam um efeito acumulativo poderoso. Lembre-se, um rio não se forma com uma enxurrada, mas com gotas consistentes que nunca param de fluir. O sexto passo é revisar e ajustar. Criar a vida não é um processo linear, onde tudo acontece exatamente como você imaginou. Às vezes você erra, às vezes as coisas não saem como esperado, às vezes precisa mudar de rota. E está tudo bem. O Criador não se desespera diante do erro. Ele aprende com ele. Pergunte-se sempre: o que esse resultado está me mostrando? Como posso ajustar minha estratégia? Essa mentalidade transforma fracassos em aprendizado e obstáculos em degraus de crescimento. E o sétimo passo é celebrar. Reconheça cada avanço, por menor que seja. Se conseguiu economizar um valor, celebre. Se deu o primeiro passo em um novo projeto, celebre. Se conseguiu mudar uma palavra negativa por uma positiva, celebre. Porque cada celebração reforça para sua mente a ideia de que está no caminho certo. Isso cria motivação interna, consistência e, principalmente, autoconfiança. Quando você aplica esses passos, começa a perceber que a realidade externa nada mais é do que um reflexo do que você cria internamente. Os resultados que aparecem no seu mundo visível são consequência direta daquilo que você alimenta na sua mente invisível. Por isso, nunca subestime o poder do pensamento, da palavra e da ação consciente. Eles são as ferramentas com as quais você esculpe sua vida. E aqui está a grande revelação. Criar a sua vida não é um evento único, mas um processo contínuo. Todos os dias, você tem a chance de escrever uma nova página. Todos os dias, você pode decidir se vai viver como vítima ou como criador. Todos os dias,
Você pode escolher entre repetir padrões ou construir novos caminhos. E quanto mais consciente você estiver dessas escolhas, mais poderosa será a vida que você vai criar. Chegamos ao final deste vídeo e talvez neste momento você já tenha percebido que algo dentro de você começou a mudar. Pode ser uma chama, ainda pequena, mas poderosa, que desperta a consciência de que você não está condenado a repetir os padrões que viveu até aqui. Você não é uma vítima da vida, você não é um joguete do destino, você não é refém da sorte, você é criador. Sempre foi, e talvez nunca tivesse reconhecido esse poder antes. O primeiro segredo da mente milionária, eu crio a minha vida, não é apenas uma frase para ser lembrada de vez em quando. É um compromisso diário, uma decisão que você precisa tomar a cada manhã. É a coragem de olhar para os resultados que tem hoje, sem culpas e sem desculpas, e afirmar: fui eu quem criei isso, e se eu criei até aqui, posso criar diferente a partir de agora. Essa é a verdadeira liberdade. Perceber que o poder está em suas mãos, não nas mãos de ninguém mais. A partir de hoje, você não precisa mais esperar. Não precisa mais justificar, não precisa mais carregar o peso de histórias antigas. Hoje você pode decidir plantar novas sementes. Hoje você pode escolher uma nova visão. Hoje você pode começar a agir de forma coerente com a vida que deseja viver. Talvez leve tempo, talvez exija esforço, talvez peça disciplina, mas eu te garanto, o caminho do Criador é infinitamente mais poderoso e satisfatório do que o caminho da vítima. Agora, eu quero que você faça algo simples, mas transformador. Escreva aqui nos comentários: eu crio a minha vida. Não apenas como uma frase, mas como um pacto consigo mesmo. Ao escrever isso, você envia uma mensagem clara para sua mente e para o universo. Estou no controle. Eu decido. Eu assumo. Esse gesto pode parecer pequeno, mas simboliza o seu ponto de virada. E não pare por aqui. Se este vídeo tocou você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Muitas pessoas estão presas em ciclos de vitimização, acreditando que não tem saída. Talvez, ao receber este conteúdo, elas também despertem para o poder de criar uma nova realidade. Seja um canal de transformação na vida de alguém. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque este é apenas o primeiro capítulo da nossa jornada juntos. No próximo vídeo da série Os Segredos da Mente Milionária, nós vamos revelar outro princípio fundamental que pode acelerar ainda mais sua evolução financeira, emocional e pessoal. Você não vai querer perder essa continuação. Então, até lá, lembre-se de uma coisa: o mundo não define quem você é, o passado não determina quem você será. Você é criador. Você tem nas mãos o poder de transformar sua mente, seu destino e a sua vida inteira. Agora é com você. Escolha viver como criador.